Conta pra mim, você tem dificuldade de falar em público? Você tem medo de falar em público? Você tem insegurança e não consegue falar em público? Sim ou não? Se você tem essa trava e não consegue discursar ou falar qualquer coisa em público, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar pra vocês como eu fiz pra superar o medo de falar em público. Vou contar uma coisa pra vocês, eu sempre tive muito medo de falar em público. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha medo até de apresentar trabalho na escola. E ao longo da vida, aprendi algumas formas para aprender a falar em público. Hoje, eu sou professor, dou aula e além disso sou palestrante, já dei inúmeras palestras e eu venci o medo de falar em público. E se você aí que está me assistindo quiser aprender o que eu fiz, as formas que eu uso para eu aprender a falar em público, aprender a dar palestra, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. E se por acaso você é novo aqui no canal, eu convido você a vir aqui se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas afinal, como perder o medo de falar em público? Como perder a insegurança de falar em público? Bom, uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida é que eu me preocupava muito com a opinião, com o julgamento dos outros. E por isso quando eu ia apresentar um trabalho, quando eu ia para uma palestra, quando eu ia fazer qualquer coisa ou falar em público, se eu pegasse no microfone, então, meu Deus, eu desesperava, porque eu ficava com medo, pensando o que os outros iam achar de mim, com medo do julgamento. E foi a partir daí que eu comecei a melhorar. É importante dizer que essas são as formas que eu uso. Talvez o que funcione para mim não funcione para você, mas coloque em prática porque pode ser muito produtivo. Então a primeira dica que eu vou dar para você é: pare de se preocupar com o julgamento dos outros. Se você for falar qualquer coisa em público e já ficar imaginando, ah, meu Deus, se eu falar tal palavra a pessoa já vai me julgar, se eu me expressar assim vão tirar sarro de mim, vão achar que eu sou isso, vão achar que eu sou aquilo. Se você estiver pensando no julgamento alheio, se estiver pensando na aprovação da plateia a todo momento, você simplesmente vai ficar travado, você não vai ficar solto, você não vai mostrar sua subjetividade e você não vai conseguir se expressar. Então a primeira dica é simples e fácil: pare de se preocupar com o julgamento dos outros. Quanto mais você se preocupar, mais preso você vai ficar e menos você vai se desenvolver. A segunda coisa que eu vou falar pra vocês é: fale uma coisa de cada vez. Como assim, Leonardo? Fale uma coisa de cada vez. Quando a gente vai apresentar, digamos, um trabalho na faculdade, um erro que eu sempre cometi, um trabalho na escola, eu tava lendo um slide ou explicando um slide, eu já tava pensando naquela coisa que eu ia apresentar lá na frente ou o que eu ia falar lá na frente. Esse é o maior erro. Você tem que canalizar a tua concentração no aqui e no agora. Gestalt terapia explica isso. Ou seja, se concentre no que você está falando naquele momento. Um exemplo, se eu vou dar uma receita de bolo de cenoura, como todo mundo usa esse exemplo aqui na internet, de bolo de cenoura, eu estou explicando primeiro como ligar o forno. Se eu estiver fazendo uma apresentação explicando como ligar o forno e já estiver pensando lá na massa, como bater a massa lá na frente, eu vou me desconcentrar e não vou concentrar em como ligar o forno da maneira correta, como aquecer o forno. Ou seja, se concentre em uma coisa de cada vez e falando de uma maneira leve, você vai ver que as coisas vão fluindo naturalmente. Essa é uma maneira muito legal, uma maneira que funcionou muito comigo. A terceira dica que eu vou dar para você aprender a falar em público é uma dica muito simples e que pode te ajudar muito, e é muito óbvia. Dessa forma eu digo para você: se você quer aprender a falar em público, pratique, encare teus medos e comece a falar. Você só vai aprender a falar em público e perder a insegurança se você dar a cara a tapa, se você praticar. E a prática leva à perfeição. Mesmo você colocando todas essas dicas em prática aqui, talvez no começo você se bata, talvez no começo você não vá super bem, mas aos poucos você vai aprendendo com os teus erros, vai perdendo a insegurança e vai melhorando. Tá tudo bem se você errar, mas coloque em prática, pratique cada vez mais. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficando. A quarta dica que eu vou dar para você aprender a falar em público é uma dica muito legal também, que é: grave as tuas apresentações. Se você gravar você falando, você vai perceber onde você está errando, aonde você está ficando inseguro e você vai filtrar os teus erros. Então, se você puder, toda vez que for apresentar um trabalho, pedir para um amigo colocar um celularzinho ali no canto, deixar gravando, ou uma palestra, uma apresentação, ou até mesmo o teu TCC, se você está inseguro para apresentar teu TCC, deixe o celularzinho no lado gravando e depois assista, para você ir melhorando e filtrando os teus erros. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, principalmente na prática do TCC. E a quinta dica que eu vou dar para você é uma dica que eu faço muito quando eu vou apresentar uma palestra. Eu já fui apresentar algumas palestras que tava com o auditório lotado e uma dica que eu usava muito é concentrar em uma pessoa só. Olha nessa foto agora aqui, ó, que eu tô apresentando uma palestra para vocês. Tem bastante pessoas. Se eu ficar olhando para todo mundo e preocupado o que cada um tá pensando, as coisas não vão fluir. Então a dica é: você pode olhar para a plateia onde tem um monte de gente e focar em uma pessoa lá no meio da plateia. Quem estiver te assistindo vai achar que você está olhando para a plateia em geral, mas não.
não, você está olhando para uma pessoa como se você estivesse conversando com ela, você vai se sentir mais seguro concentrando ali. É claro que você pode desviar o olhar um pouco, mas fale como se você tivesse focado para aquela pessoa, e você não vai pensar tanto no todo, não, para entender, no julgamento de todo mundo. Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu quero saber de você. Qual que é a tua maior dificuldade de falar em público? Tem alguma experiência que você queira compartilhar conosco? Fala aqui, ou como você faz, como você aprendeu, ou qual é a tua maior dificuldade mesmo para falar em público. Comenta para mim aqui embaixo que eu quero conversar com você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas dicas tenham sido muito produtivas para você. Coloque em prática que pode te ajudar bastante. Se você é novo no canal, eu convido você a vir aqui a estimular, vir aqui ajudar a apoiar o meu canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Dá um like para ajudar esse vídeo a subir. E se por acaso você quiser me conhecer um pouco melhor, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá no Insta, me manda um direct, tem muito conteúdo legal de psicologia lá. Um grande abraço, tamo junto e valeu!